Fala pessoal, tranquilo? Vou gravar aqui uma série de vídeos onde eu vou estar ensinando a como instalar um servidor Linux, tá? E dentro desse servidor Linux a gente vai instalar o Samba 4 com integração com Active Directory e também a gente vai instalar um DHCP, né? Vai ser um cenário onde a gente vai ter um servidor Linux e uma máquina cliente trabalhando com Windows 7, ok? Para esse ambiente a gente vai utilizar o VirtualBox, tá? Acho que eu não vou ensinar como instalar o VirtualBox, ok? Mas eu vou ensinar vocês como instalar a parte a configuração, tal, como criar uma máquina virtual dentro dele, tá? A gente vai utilizar um navegador para poder fazer o download da imagem ISO. E aí pode ser um navegador da preferência de vocês. Eu vou utilizar o Chrome, ok? Então eu vou dar um clique aqui no Chrome e vou abrir ele, ok? A distribuição que a gente vai utilizar aqui em questão vai ser o Debian, tá? Aí eu vou digitar aqui no campo de pesquisa Debian Minimal. A gente vai baixar, vai fazer o download da imagem ISO do Debian, ok? Nesse caso vai ser o Debian 9, tá? Você pode acessar o primeiro link aqui, tá bom? Você vai dar um clique, ele vai jogar você aqui para a página de download. Aqui mais abaixo ele dá duas opções, tá? Ele dá essa opção aqui que é de torrent, para você fazer o download via torrent, ou também para você fazer o download via link direto. E aí a gente vai utilizar aqui um de 64, de 64 bits, ok? E nesse caso você vai fazer o download desse arquivo aqui. É um arquivo pequeno, tem apenas 290 megabytes, né? Então dentro de um minutinho aí, dependendo da sua conexão de internet, você consegue baixar facilmente, né? Bem rápido mesmo. Dentro de questão de um minutinho você consegue baixar isso daí, beleza? Finalizando aí já o download, eu vou ir lá eu vou abrir agora o VirtualBox, tá? Eu fico acompanhando aqui. Já finalizou o download. Eu vou abrir o meu VirtualBox. Nesse campo aqui, nessa parte, a partir do momento que você estiver com o VirtualBox aberto, você vai dar um clique em New ou Novo, beleza? Aqui nessa janela eu vou inserir o nome do servidor. Então eu vou colocar sdebian 01. Aqui é Linux mesmo. E aqui é o Debian 64 de 64 bits. Aqui eu vou deixar 1024, mas eu posso alterar a quantidade de memória RAM, né, que eu vou utilizar. Vou deixar 1024, né, deixar o padrão que ele atribuiu e vou dar um próximo ou next. Aqui você pode deixar ticada a opção que vier marcada, que no caso vai ser criar um disco virtual agora. Pode deixar ticado o VDI, dar um próximo. Dinamicamente alocado, próximo. Aqui você vai escolher aonde você vai salvar o seu disco virtual. No meu caso eu tenho uma pasta, eu criei uma pasta somente para salvar esse tipo de arquivo, né? Então eu criei uma pasta suporte. E aí dentro do suporte eu tenho aqui uma pasta Virtual Disk. E aí eu salvo todos os discos que eu trabalho aqui no VirtualBox aí dentro. É uma forma organizada de salvar aí os discos virtuais, tá bom? Eu vou usar 40, tá? Aconselho vocês a usar 40 aí também, pouco importa, mas nesse ambiente, nesse cenário, a gente vai utilizar 40. Dá um clique aqui, depois que você configurar isso daqui, você vai dar um clique em criar. Criada a máquina virtual. Agora o momento é de atribuir aquela imagem ISO a essa máquina virtual. E aí logo em seguida a gente vai fazer a inicialização dela, tá? Então venho em Storage,
ou armazenamento. Aí aqui vai estar um empty ou vazio. Você dá um clique em cima com o botão esquerdo e aí logo em seguida você vem aqui no CDzinho, tá? Nesse CDzinho aqui, dá um clique nele, escolher disco virtual, um disco óptico, né? Disco virtual. Você dá um clique e aí você vem aqui para downloads, aonde você salvou a sua imagem ISO. A partir daí você vai dar um open ou abrir. Aqui embaixo em network, pode deixar NAT mesmo, tá bom? Em breve a gente vai adicionar um segundo adaptador de rede, uma segunda placa de rede, já que a gente vai trabalhar com DHCP, mas de primeira mão pode deixar assim mesmo. E dá um OK. Agora a gente vai iniciar a máquina virtual. Você dá um Start ou Iniciar. A máquina virtual está iniciando. Essa primeira tela, ele mostra aqui se eu quero fazer uma instalação gráfica ou uma instalação em modo texto. Eu vou escolher, basicamente, que eu quero fazer uma instalação em modo texto, tá bom? O idioma, eu vou escolher o idioma inglês mesmo, tá? Mas aqui você pode escolher o português do Brasil. Eu vou deixar em inglês mesmo. A região eu vou alterar. Então eu venho aqui em Other. Eu consigo movimentar e selecionar utilizando as setinhas para cima ou para baixo. E se eu quiser pular para voltar, eu aperto um Tab, ok? Aí para voltar ali para o campo de novo, é só apertar um Tab novamente, tá bom? Então eu venho aqui em outro, né? América do Sul. Vou escolher o Brasil. Aqui você pode deixar conforme tá. Então você dá um Enter também. E aqui eu vou escolher o meu teclado. No meu caso, a BNT2 do Brasil. Então, Brazilian ou Brasil. Ele começa a carregar aí alguns componentes adicionais, né? Um primeiro passo da nossa instalação do Debian, beleza? Está realizando aí a instalação. Agora ele começou a detectar a placa de rede, tá? No caso, a placa de rede virtual, mas ele automaticamente atribui um endereço IP automático, mas em breve a gente vai alterar esse endereço automático para um endereço estático, tá bom? Aqui ele pede o nome do servidor, então no caso a gente vai digitar sdebian01, vai apertar um Tab e ele vai ali no Continue. E aí você aperta Enter. Aqui ele pede o domain name, a gente vai deixar em branco por enquanto, tá bom? Dá um Continue. Aqui ele vai pedir a senha do root. No meu caso e no caso de vocês, aí escolham a senha que vocês acharem melhor. Eu vou colocar su@123, uma senha fácil só para a gente brincar aqui, tá bom? su@123, eu vou confirmar a senha, aperta um Tab e ele vai no Continue. A partir daí você dá um Enter, beleza? Aqui ele pede para criar um usuário, além do root, ele pede para criar também um outro usuário. Vou criar um usuário suporte, beleza? Isso aqui é o nome dele, tá? Poderia colocar Paulo Silva, por exemplo, que é o meu nome, tá? Mas eu vou colocar suporte, beleza? Aperto um Tab e vou dar um Continue.
Agora eu dou um continuer novamente, é o username, é o nome que vai aparecer quando eu estiver logado, ou quando eu for logar, eu vou ter que digitar o usuário suporte dessa forma, tá? Vou dar um continue e vou atribuir uma senha para ele. Então, sup@123, tá? É uma senha fácil, tá? Mas no mundo real você não pode colocar esse tipo de senha aí que a rapaziada quebra rápido. Então, sup@123 e eu dou um continue, beleza? Ele começa a configurar o relógio com sincronização de horário. Aqui ele vai pedir para mim escolher qual que é a minha região. E aí, no meu caso, eu estou em São Paulo, mas caso você não esteja nesta região, você pode movimentar a setinha para baixo, para cima e escolher a sua região. A partir do momento que você escolher a região, você vai apertar um Enter. Só aguardar um instantinho. Ele carrega aí, faz um carregamento aí. Começa a gravar as informações que foram inseridas, né? Agora ele está iniciando o particionamento. Ele pede para mim escolher se eu quero utilizar aquele disco virtual que a gente criou de 40 GB, se eu quero utilizar ele inteiro, se eu quero usar um disco inteiro com LVM, um volume lógico, né? Ou se eu quero manual, né? Se eu quero particionar esse disco. E aí nesse caso eu vou utilizar o manual. Beleza? Ele cai para essa tela. Eu venho aqui com a setinha para baixo e escolho o disco, que é esse disco aí, a SCSI, beleza? 40 GB. A TA VBox tá informando que é um disco virtual ali criado do VirtualBox, beleza? Eu vou apertar um Enter e vou dar um Yes para ele criar ali a nova tabela de partição. Um Yes ou um Sim, tá bom? Aqui ele cai nessa tela, eu uso a setinha para baixo e aperto um Enter novamente. Ele pede para mim criar uma nova partição. Eu vou criar uma partição de 10 GB, ou melhor, de 12 GB para raiz, tá bom? Então aqui eu deixo o primary mesmo, o primário, início, né? E aqui ele já detecta o meu ponto de montagem, a raiz. Eu vou deixar na raiz mesmo, beleza? Venho aqui com a setinha para baixo e dou um feito, um done. Aí ele cria aqui a raiz, beleza? Agora eu vou criar a swap. Eu vou usar 5 GB para swap, beleza? Lógico, início. E aqui, ao invés de eu escolher o ponto de montagem, eu vou ter que escolher aqui, ó, usar como swap area ou área de swap. Aí você escolhe. A partir do momento que você escolheu área de swap ou swap area, você vai vir aqui em done ou feito. Agora você vem aqui no espaço livre, dá um Enter, criar uma nova partição. Agora eu vou criar a partição de boot. Você pode colocar dessa forma, que ele vai separar 1 GB para a partição de boot e dar um continue. Agora pode deixar lógico, início. E aqui você vem no ponto de montagem, aperta um Enter, escolhe boot. Aperta um Enter, perfeito. Vem aqui em done ou feito. Eu vou agora criar a partição var. Partição var basicamente é onde fica armazenado todos os logs do sistema, né? Então se o servidor ele, por exemplo, teve um desligamento inesperado, né, você consegue identificar através do log de sistema. Ou se algum serviço seu, por exemplo, não está funcionando corretamente, você consegue ver também dentro do var log, beleza? Tem a partição var, né, o diretório var, e dentro do var você tem um outro diretório aí
que é o log, né? Tem um log, tem um messages, que aí você consegue identificar todo tipo de falha do sistema que está ocorrendo. Você consegue, por exemplo, identificar se o seu disco está com falha ou não, está retornando mensagens de erros, tá? Então, através do var você consegue visualizar isso daí. Eu escolhi lá a quantidade, que eu não me lembro qual que foi, mas eu escolhi aí anteriormente. Vou colocar um dono, um feito. A quantidade foi 12 GB, tá bom? E por último, ficou sobrando isso daqui, eu vou usar como dados, tá? Vou usar isso daqui como dados. Criar uma nova partição. Posso dar um continue, aperto tab, continue, logical, e vou usar como outro, introduzir manualmente, tá? E aí eu vou apagar isso daqui e vou digitar dados. Aperto um tab, continue, venho aqui embaixo e dou um feito, um done. Feito isso, eu vou vir aqui na última opção, finalizar o particionamento e escrever as alterações no disco. E vou dar um Enter. Ele vai pedir se eu quero escrever essas configurações ali que eu acabei de realizar com vocês no disco. Então eu vou dizer que sim. Tá? Eu vou dizer que sim. Ele começa a fazer um particionamento aí do disco, tá bom? Começa a gravar, né? Aí ele já começa a instalar uma base ali do sistema. Processo um pouco demorado, tá? Demora um pouquinho para fazer isso daí, mas tudo tranquilo. Vocês vão ver que é bastante legal trabalhar com Samba, porque você acaba tendo um Active Directory, né, no Linux sem ter que comprar lá uma licença de um Windows Server, por exemplo, né, que custa um absurdo, né? Então você consegue fazer tudo que você faz no AD, no Windows, no Linux, sem ter que desembolsar uma grana, né? Que é uma grana considerável, inclusive. Depois dessa parte aí, ele vai pedir ali pra gente escolher algumas aplicações a ser instalado, alguns serviços na verdade, né? Aí você pode escolher se você quer ter um servidor web, se você quer ter um SSH rodando, né? O SSH a gente coloca, né? Que depois que a gente instalar isso daqui, eu vou minimizar essa tela e não vou ver mais essa tela, né? Eu vou baixar um programa que é o PUT, acho que vocês devem conhecer, o pessoal que trabalha aí, que estuda, que trabalha com TI aí deve conhecer o PUT, uma ferramenta de acesso remoto. Então porque basicamente quando a gente estiver trabalhando no mundo real, a gente não vai até o local ou conectar um teclado ou conectar um mouse para mexer no servidor, né? Até porque não é muito viável isso daí. Então a gente basicamente acessa o servidor remoto, tô na empresa e tem algum serviço de algum cliente que está dando falha, algo do tipo, eu acesso o servidor remotamente. Está finalizando aí a configuração. Aqui vocês podem colocar pode apertar um Enter, tá? Pode ignorar isso daí, pode colocar o No. Aqui é onde é o espelho de pacotes, tá? Eu costumo colocar lá dos Estados Unidos, tá? Eu não deixo do Brasil não. Então eu deixo aqui dos Estados Unidos porque vem tudo fresquinho, tá? Posso colocar esse espelho aí mesmo. Aqui eu vou dar um Tab, Enter. Ele começa a configurar o arquivo o apt, o nosso instalador.
Ele começa a fazer a instalação básica do sistema, tá? Básica mesmo. Ele faz às vezes, geralmente, se o link de internet é um pouco lento, ele acaba demorando um pouquinho nessa parte. Isso daqui que apareceu, tá? Vocês podem colocar um no. Pode apertar um enter, tá? Aí aqui é o campo onde eu tinha falado para vocês, na qual a gente vai escolher o que a gente quer trabalhar, né? Algum serviço que a gente quer trabalhar. Então, por exemplo, aqui ele tem servidor web, print server e SSH server, tá? E a parte basicona do sistema, né? Para fazer ele funcionar. Aqui você consegue mover para cima e para baixo, tá? Aí você utiliza o espaço e aí ele desmarca. Utiliza o espaço, ele marca. Espaço, desmarca. Só vou precisar aqui do SSH e do basicão, que já está marcado, tá? E vou apertar um tab e logo em seguida apertar o enter. E aí ele vai continuar a instalação. Quase finalizando, tá? É um pouquinho demorado mesmo a instalação, mas depois é maravilha. Ele bateu 100%, tá? Ele vai pedir aqui basicamente para mim, ele vai me perguntar se eu quero instalar o Grub, o bootloader, que é a telinha de inicialização, né? Então aqui ele está perguntando se eu quero instalar o Grub. Eu vou dizer que sim. E aí ele pergunta onde que eu quero instalar o Grub. Eu vou usar a setinha para baixo e vou dizer que eu quero instalar o Grub no disco. Dá um OK. Aí ele começa a fazer a instalação. Isso daí é rápido, tá? Não é que nem o processo anterior, isso aí é bem mais rápido. Aí após isso daí, essa instalação, ele vai pedir pra gente fazer a reinicialização, né? Ele vai pedir pra gente dar um reboot. Aí ele tá dizendo aqui que a instalação foi finalizada e ele pede para me dar um continuar. E aí logo em seguida ele vai reiniciar a máquina, tá bom? Finalizando a instalação. Agora ele reinicializou a máquina, tá bom? Reinicializou a máquina. Aí aqui eu posso dar um enter. Isso aqui que é a telinha do Grub, tá? Quando ele pediu para instalar o Grub, ele estava querendo instalar isso daí, essa telinha azul que apareceu. Beleza? Ele está fazendo um checklist aí, né, de disco, memória. Isso seria num cenário real, né? Essa inicialização, essa primeira inicialização, ele faz ali um check disk, né? Um checklist. Então ele analisa a memória, analisa HD, processador, né? É um teste de hardware que ele faz. É o PUST, é o teste de inicialização. Aqui a gente vai utilizar, a gente vai digitar root, tá? Ou eu poderia digitar suporte. No nosso caso eu vou digitar suporte, beleza? Que foi o usuário que a gente criou. OK? Vou apertar um enter e vou digitar a senha, que foi o sup@123.
Quando eu digito a senha, ele não mostra a senha, tá? Ele não mostra a senha. É normal isso daí. Eu aperto um Enter. Beleza. Consegui me logar no servidor. Agora eu quero acessar com o usuário suporte, eu não consigo fazer muita coisa. Eu tenho que acessar com o usuário root. E para me acessar o usuário root, eu tenho que digitar su. E aí logo em seguida eu digito a senha do su, que a gente criou foi su@123. Eu aperto um Enter e agora eu estou dentro. Já estou dentro do terminal, né? Mas agora eu tenho a capacidade de fazer o que eu quiser, tá? Consigo fazer o que eu quiser. O primeiro passo aqui que a gente vai fazer é fazer a instalação, dar um apt-get, tá? apt-get update. Esse comando aqui ele faz uma atualização dos repositórios de software, de componentes, né? Após isso, após eu dar um apt-get update, eu venho e dou um apt-get upgrade, beleza? E aperto um Enter. Tudo certo, tá? Eu recomendo, e sempre faço isso, instalar alguns componentes adicionais. E aí, nesse caso, você dá um apt-get install build essential e aperta um Enter. Ele vai pedir aqui se eu quero instalar, sim ou não, tá? Yes ou no. Então, sim ou não. Eu vou digitar que eu quero sim, eu quero instalar esses componentes. São bibliotecas que vão ser necessárias em breve para a gente fazer a instalação do Samba. Beleza? Aí é rapidão, dependendo da sua conexão de internet, ele instala isso daí bem rapidez. É bem rápido. Beleza? Aí ele fez o download e agora ele está extraindo e está fazendo a instalação. Agora ele já finalizou a instalação, ok? Vou desligar o servidor, tá bom? Para mim desligar o servidor, eu dou um shutdown -h mais 0, beleza? Esse comando eu desligo o servidor, tá? Eu vou continuar a sequência de vídeos, tá? Então eu volto numa próxima aula, porque essa aula já se estendeu o suficiente, já estendeu bastante, tá? Então eu vou voltar numa próxima aula, continuar esse passo a passo, beleza? Então, até a próxima aula. Vou desligar aqui o servidor, tá? Vou dar um shutdown. Vamos aguardar, ele desligou o servidor, beleza? Então eu volto na próxima aula e a gente continua a fazer esse laboratório aí, beleza? Até logo!